Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal e nós seguimos então mais uma semana de formação política, dessa vez seguindo aí no caminho dos autores clássicos de teoria política. Nós vamos começar a falar sobre os autores contratualistas. São três autores, hoje nós vamos pegar um deles, para os vídeos não ficarem muito longos. Vamos pegar o primeiro autor, que é o Thomas Hobbes, e o que tem em comum esses três autores, os três próximos vídeos, são essa metáfora do contrato social, né? A preocupação desses autores em analisar isso, o contrato social, né? Mas o que é o contrato social? Vamos começar por aí. O contrato social é uma metáfora para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado, né? Então esses autores, a começar pelo Hobbes, têm a preocupação em fazer uma análise de qual é a origem do Estado, por que os seres humanos fizeram esse contrato social a fim de criar o Estado em algum momento. Né? A preocupação desses autores, do Hobbes, o Locke e o Rousseau, a preocupação é essa. Cada um vai fazer a partir de uma perspectiva diferente, fazendo uma análise diferente, né? A começar pelo Hobbes, né? Ele foi um filósofo, matemático, foi um teórico político inglês que viveu ali no século XVII na Europa. Importante falar desse contexto é que é um contexto do absolutismo monárquico, das monarquias absolutistas, com um expoente máximo que seria o Luís XIV, né, da França, que ficou famoso pela frase "o Estado sou eu". Isso influenciou muito o Thomas Hobbes no trabalho que ele vai fazer nesse livro, O Leviatã, né? No Leviatã, o Hobbes demonstrou uma visão sobre a natureza humana, o que ele pensa da natureza humana, e afirmando a necessidade de um governo forte, de um governo com poder absoluto, para nós termos uma vida em sociedade com segurança, com paz, né? Então ele vai acabar sendo aí, compartilhando uma perspectiva de defesa do absolutismo, né? Da monarquia absolutista. A natureza humana para Hobbes. Fundamental para entender a perspectiva do Hobbes é falar sobre a perspectiva de natureza humana que ele tinha. Qual era a visão dele sobre a natureza do ser humano? O ser humano antes do Estado, em organizações que a gente poderia falar aí primitivas, selvagens, né? O ser humano antes de se organizar em sociedade com o Estado civil que nós conhecemos, os seres humanos são todos iguais, então. São movidos por instintos, por desejos, né? Com o objetivo de permanecer sobrevivendo. Então, o estado de natureza do ser humano seria um estado de guerra de todos contra todos. Guerra por comida, guerra por recursos, guerra por tudo. Né? Uma guerra generalizada, onde a vida do ser humano está sempre em jogo. Está sempre se matando ou morrendo, né? Inclusive tem aquela frase, né? Com a origem do Hobbes, de que o homem é o lobo do homem. Nesse sentido, que é uma disputa do ser humano com ele mesmo, de todos os seres humanos contra todos, por recursos. E que isso de alguma forma vai ter que ser intermediado, isso vai ter que ser controlado. Aí que vem a função da criação de um Estado, com leis para regular a sociedade e para trazer a segurança a todos, né? Para o Hobbes, o ser humano ele é ambicioso por natureza, né? Por isso que o Estado ele tem que vir com poder absoluto, né? Para conseguir controlar e fazer o ser humano abrir mão desses instintos, dessa capacidade de matar, vamos dizer assim. O ser humano tem que abrir mão disso para ter paz, ter segurança e para a gente ter uma sociedade funcionando corretamente, né? Com todo mundo tendo tranquilidade de que não vai morrer a qualquer momento, né? Então ele vai ter esse nome que ele vai dar para o Estado, que seria o Leviatã. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Que o Leviatã seria o Estado, né? Formado por todas as pessoas, elas entram em consenso, fazem um contrato de dar o poder a um rei, de dar o poder ao representante que vai estar no Estado, e que o Estado seria esse Leviatã formado, né? Ele vai usar essa analogia desse monstro bíblico, né? E o Leviatã ele vai ter tanto poder, né? Esse estado ele vai ter tanto poder absoluto, que ele vai impedir que o ser humano retorne ao estado de natureza, né? Ele vai impedir que volte a guerra de todos contra todos.
A função do Estado seria essa: impedir o retorno ao estado de natureza, à guerra generalizada por recursos, por alimentos, por tudo, né? É importante falar, né? E relembrar. O humano ele não vai perder essa capacidade que ele tem natural de matar ou morrer, né? Esse movimento de instintos, de desejos, o ser humano ele vai seguir tendo isso, como tinha no estado de natureza. A diferença é que com o estado civil, com o poder, que com a força da lei, o ser humano vai abrir mão, né? Vai dar um passo atrás, vai buscar controlar isso para todos terem uma vida com segurança. Basicamente é isso, né? Então, a criação do Estado Civil ela pode obrigar os homens a cumprir leis que vão dar segurança a todos. Mas isso não faz o ser humano perder esses instintos, perder esse estado de natureza, que acaba ficando controlado, né? Fica numa posição de segundo plano em nome do poder do Estado, né? Do poder do Leviatã. Essa expressão, né? O Leviatã, né? Que é a forma que ele vai chamar o Estado, com uma influência do contexto, com o absolutismo em alta, com as monarquias em alta, e com o Luís XIV na França utilizando essa frase: o Estado sou eu. O Hobbes vai olhar isso e vai falar também sobre isso, né? Então ele vai colocar o que, né? O Estado teria essa origem, um pacto entre os humanos a fim de sobreviver, né? Um acordo em que todo mundo faz um acordo de ter suas liberdades limitadas, as liberdades de oprimir, as liberdades de matar, para garantir a sobrevivência de todo mundo. É um acordo geral, né? Então, para isso, o Estado tem que ter poder absoluto. Para conseguir dar conta disso, tem que ter poder absoluto para o Hobbes, né? O Estado vai ditar a moral, o direito, e vai garantir a segurança e a paz para ele. Em que sentido, né, a relação entre também os súditos e o soberano, né? Os seres humanos nesse processo eles vão escolher um soberano. Eles tinham uma visão absolutista, né, de reis, de monarcas. Então, para ele, o ser humano escolhe um soberano, né? O grupo de seres humanos vai acabar escolhendo esse soberano que ele vai ter o poder, ele vai personificar nele o Estado, ele vai ter o poder para garantir a segurança a todos. Então, ele vai definir, né, o Leviatã, né, o Estado, como uma multidão em uma pessoa só. Né? Assim como aquela frase do Luís XIV, o Estado sou eu. Tá muito presente aqui essa perspectiva. O Estado é o monarca, nessa visão, né? Também, né? Ele defendia uma perspectiva de absolutismo, então o Estado é o monarca, as pessoas entregam ao monarca o controle do Leviatã, do Estado, que vai ser o titular de todos os poderes, né? E vai agir buscando a segurança, a paz, os direitos básicos do cidadão e impedir que retorne o estado de natureza, impedir que os seres humanos voltem a se matar, a se assassinar, disputando recursos, disputando alimentos e por aí vai. Já encaminhando para concluir as ideias do Hobbes, relembrando, né, já ficou claro durante o vídeo, ele se aproxima do absolutismo totalmente, ele é influenciado por essa ideia política, né, das monarquias absolutistas, na ideia de que tem que existir um poder absoluto para conseguir controlar o caos, né, a guerra de todos contra todos, que é a natureza humana. Então, o soberano, o rei, ele tem que ter amplos poderes, né? Nesse sentido, ele vai tratar sobre uma relação entre súdito e soberano, em que as pessoas, os cidadãos, eles não são cidadãos, né? Já começa por aí, já comecei falando errado. Não são cidadãos, são indivíduos, eles são súditos, né? Eles estão, vamos dizer, subordinados ao poder do soberano e do Estado, do Leviatã. Então as pessoas, elas literalmente abrem mão das suas capacidades de fazer guerra de umas contra as outras, abrem mão dessa capacidade de violentar, de oprimir, em troca de um Estado, né, que vai ter um soberano que vai garantir a paz. Se alguém ultrapassar as leis, ali vai ser punido. Né? Vem essa ideia de
de ter um controle através do Estado, que ele chama de Leviatã, né? Seria esse grande ser que é formado por todas as pessoas que outorgam, né, que entregam o poder ao soberano, no caso ao monarca, para ele tomar conta da situação e garantir a segurança de todos. Basicamente é isso. Então, já vou concluir, né, o raciocínio do Hobbes, que ele vai expor nesse livro, Leviatã, essa obra, que ele vai colocar essa discussão sobre o estado de natureza, sobre a formação do Estado, mas é evidente que essa visão com predominância absolutista, na defesa até no limite. Existem críticas falando que ele defendia o autoritarismo mesmo, né? Existiriam essas críticas, mas a gente tem que ver o contexto também, um contexto em que o absolutismo, a monarquia absolutista estava em alta, então não tem como querer que ele fosse muito diferente disso, pela trajetória dele, pela história dele, pela forma como ele enxergava o absolutismo. Os outros dois autores que são contratualistas também, que nós vamos ver nos próximos vídeos, têm visões diferentes, totalmente diferentes do Hobbes, né? O John Locke, que foi considerado o pai do liberalismo, e o Jean-Jacques Rousseau. Nos próximos vídeos, então, nós vamos continuar nessa perspectiva aí de contrato social, vamos explorar as ideias do Locke e depois do Rousseau, e depois nós damos seguimento aí às nossas videoaulas, tá bom, pessoal? Quero agradecer a presença de todos, quem puder aí deixa o like, se inscreve no canal quem não está inscrito, que acaba ajudando o canal aí do nosso partido. Tá bom, pessoal? Brigadão e voltem sempre.